Bem, vamos aqui mais um vídeo, né? Falando, né, mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Se nós somos filhos de Deus, por que nós sofremos tanto, né? Por que Deus permite esse sofrimento? Porque não é Deus que é o causador do nosso sofrimento, né? Bem, gente, as coisas é tão dolorosa quando a gente vê umas pessoas sofrerem, né? Por que tipos de sofrimento as pessoas passam hoje levam muitos a fazer a pergunta. Como, por exemplo, né, depois que passa de uma batalha terrível num país afligido pela guerra, os milhares de civis mortos, mulheres, crianças, foram enterrados, né, numa vala comum cercada, gente, de cruzes. Em cada cruz havia a descrição. Por quê? Né? Sempre fazemos essas perguntas, né? Por que eu sofro tanto? Por que aquela pessoa sofre tanto, né? Às vezes essa é a pergunta mais dolorosa que as pessoas fazem, né? Como pergunta, quando elas fazem ali com tristeza, com pesar no seu coração, né? Como, por exemplo, um desastre natural, uma doença ou um crime que tira a vida de seus entes queridos, inocentes, né? Destrói sua casa ou outras maneiras, né? Lhe causam sofrimento indescritível. Elas querem saber por que sofre tais tragédias. Bem, aí vem a questão de novo, por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é todo-poderoso, amoroso, sábio e justo, por que o mundo está tão cheio de ódio e injustiça? Você já se perguntou sobre isso? Muitas pessoas, né, perguntam, fazem essas perguntas, né? O que mostra que não é errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? O que Deus acha, né, da perversidade e do sofrimento? Bem, é errado, gente, perguntar por que Deus permite o sofrimento? Porque alguns temem de fazer a esta pergunta, né, que significa feita de fé ou de respeito, né, para Deus. Ao ler a palavra de Deus, a Bíblia, porém, todos nós verá que pessoas fiéis e tementes a Deus também faziam perguntas assim. Por exemplo, o profeta Abacuque, ele perguntou a Deus: por que me faz ver a maldade? Por que te toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Bem, este relato vocês podem ler na Bíblia de vocês, né, o livro de Abacuque, capítulo 1, né, versículo 3. Bem, gente, será que Deus, Jeová, ele repreendeu o fiel profeta Abacuque por ter feito tais perguntas? Não. Em vez disso, ele incluiu as palavras sinceras, né, de Abacuque no inspirado registro bíblico. Deus também o ajudou a entender melhor, né, o assunto e aumentou a fé de Abacuque. Deus, Jeová, deseja, gente, fazer o mesmo conosco. Lembre-se que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina que Ele cuida de todos nós. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, né? Versículo 7 diz que nós lançar os nossos problemas, né? Aí ele vai cuidar de nós, né? Muito mais do que qualquer ser humano, Deus, ele odeia a perversidade e o sofrimento, né? Vou citar aqui o livro de Isaías, capítulo
55, né, versículo 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Deus. Pois assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Viu aí, gente? Deus, ele falou tudo isso para nós, né? Então, nós temos que sempre estar meditando na palavra de Deus, né? E lembrando também, né, que no Jardim do Éden, né, causou ali uma rebelião, e por causa dessa rebelião, né, lá, né, que desobediência de Eva, né, Deus falou, né, que para eles, se eles pecassem ou desobedecessem, eles morreriam, né, e viriam a sofrimento. É por isso que hoje nós sofremos, né, nesse sentido. Deus não é o causador do nosso sofrimento, né? Ele só permite. Mas fica aí para assistir o próximo vídeo, que vocês vão saber melhor ainda por que Deus causa o nosso sofrimento. Bem, eu deixo esse meu vídeo, tá? Pedindo a Deus que passe no lar de cada um de vocês, levando a paz, amor, harmonia, felicidade, né? E eu desejo tudo isso também a vocês, né? Que Deus dê saúde a todos vocês e prosperidade, né, aí no trabalho de vocês. Gente, eu agradeço a todos vocês por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo os meus vídeos até o final e também fazendo até o download dos meus vídeos, tá? Pode fazer, se quiser fazer dueto também pode fazer. Isso vai ajudar você e também a mim, é claro, né? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Para vocês e que tudo ocorra bem na vida de vocês. Fui, até o próximo vídeo. Tchau.